Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, pelo Espírito Antônio de Aquino, psicofonado por Altivo Caríssimo e Panfiro. Lição 13, com Kardec em direção a Deus. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um caminho mais rápido e mais autêntico. Eis porque ele encarregou os espíritos de levá-la de um polo a outro da Terra. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução, item 11. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Ouvi falar de Kardec, o codificador da doutrina espírita, é ouvir falar de alguém que soube trazer a mensagem do mundo espiritual para a Terra. Alguém que percebeu o ideário do mundo elevado e que, envolvendo o planeta em vibrações elevadas, procura trazer à humanidade a paz, o equilíbrio, a visão do mundo além da matéria, enfim, o mundo espiritual. Quando nos recordamos de sua figura humana, sentimos que, homem comum aos olhos do mundo, ele soube ser diferente aos olhos dos bons espíritos e de Jesus. Trazendo a visão da espiritualidade, pôde mostrar à sociedade de então, como vem mostrando até os dias de hoje, o que ocorre nas cidades espirituais em torno do planeta e também as consequências dos nossos atos como encarnados. Muitos perguntam: e para que isso serve à humanidade? Outros indagam: serão verdadeiras as notícias que nos chegam através da chamada doutrina espírita? Responderemos afirmativamente: sim, são verdadeiras. Todos os homens capazes de perceber o mundo espiritual atestaram, pelas próprias percepções, a veracidade de que a vida continua e de que todos continuaremos, a despeito de nossa crença ou da descrença que possuímos. Mas, ainda, todos veremos os resultados objetivos, práticos, do progresso que fizemos ou deixamos de fazer. A reencarnação, tão pródiga em ensinamentos, igualmente nos mostra que deveremos crer equilibradamente na continuidade da vida. Olhemos para aqueles seres que sofrem. Vejamos os que choram. Auscultemos o coração daqueles que padecem a fome, a sede de justiça, no dizer do Evangelho. Auscultemos o nosso coração para dizermos a nós mesmos se estamos sendo justos ou injustos para com Deus. Busquemos os corações dos fracos, dos oprimidos, dos cansados, dos sofridos, daqueles que choram pelas dores, porque passam e que, voltando-se para Deus, dizem assim: meu Deus, abençoa-me. Abençoa-me na luta em que vivo, na luta em que me encontro. Abençoa-me, meu Deus. Perguntem a todos aqueles que já passaram pela viuvez, pela orfandade, pela perda dos entes queridos, os mais queridos, e que foram consolados pelas notícias do além, ou mesmo pela visão objetiva da continuidade da vida, e passarão a crer porque o sentimento da fé assim o pedirá. Esqueçam aqueles que os tentam, dizendo que todas as comunicações, em verdade, a nada nem a lugar algum os conduzem. Conduzem, sim.
Elas os conduzem ao equilíbrio, à visão da vida espiritual, à confiança em Deus. Quanto àqueles que, por acaso, dentro de seus corações, tragam a negativa da vida e a descrença de Deus, deixem-nos. Eles viverão também. Eles caminharão até o dia em que encontrarem a verdade. Nesse dia dirão: Ah, Deus, enfim, creio. Por ora são sofredores, são infelizes, são descrentes, são os que trazem a alma profundamente marcada pela ausência de paz. Felizes que somos todos nós, os que cremos. Prosseguiremos ajudando aos que ainda não creem. Se, por uma razão qualquer, você se perguntar: de que valem todas essas mensagens? Para que servem? A resposta virá afirmativamente, para que em nosso coração tenhamos a plenitude de Deus. Assim, fortalecidos, estaremos preparados para enfrentar todas as vicissitudes da vida terrena, de boa vontade, com amor, com a certeza da vida espiritual, cheios de confiança em Deus. Então, não só os que sofrem, mas todos aqueles que creem reconhecerão: eis que Deus existe, eis que temos um Pai. Por mais que a nossa alma, às vezes envolvidas em falsos intelectualismos, proclame a existência do nada, consagraremos a verdade pela confiança, pela bondade, pelo sentimento do amor. E a nossa caravana seguirá, Kardec, naturalmente, à frente de todos os encarnados, com a doutrina. Todos os que estão degredados na terra encontrarão alívio nesta abençoada doutrina, conduzida pelas mãos abençoadas desse homem. Agradecidos, diremos assim: seguimos a caravana imensa na direção de Deus, o Pai. Kardec nos trouxe a noção da vida espiritual, é certo, mas trouxe para todos nós, sem sombra de dúvida, a certeza da existência de Deus, para que assim possamos sentir Deus, o Pai, Deus, o Criador de todas as coisas, Deus, o grande Criador de nós mesmos, a quem devemos o fato de existirmos. Que isso fique claro em todos os corações, para que ninguém se julgue superior e capaz de conduzir a própria existência sozinho. Muita paz, meus irmãos. Que Deus os ajude a encontrar o caminho da confiança em seu amor e a manter a certeza da paz em meio a tanto sofrimento, em busca da paz permanente. Muita paz. Antônio de Aquino. Na mensagem de hoje, Antônio de Aquino vem nos falar de alguém que merece, principalmente de nós espíritas, uma imensa gratidão. Ele nos fala de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Esse grande mensageiro de Deus que veio nos trazer os ensinamentos divinos. Veio nos trazer informações e conhecimento do mundo espiritual. Veio compilar essas informações que os espíritos nos oferecem. E isso com certeza não foi uma tarefa fácil. Certamente, ainda no plano espiritual, ele se comprometeu com essa missão. Mas nós sabemos das dificuldades que encontramos quando estamos mergulhados na carne. Prometemos tantas coisas antes de reencarnar
E quando chegamos aqui, muitas vezes não conseguimos cumprir com tudo aquilo que prometemos. Nos distraímos com as ilusões do mundo material. Mas isso não aconteceu com Kardec. Ele cumpriu com fidelidade a Deus essa grande missão, que foi prometida por Jesus quando esteve entre nós aqui na Terra, há mais de 2000 anos, quando Jesus nos disse que enviaria o Consolador. E Kardec trouxe para nós esse grande Consolador, que são os ensinamentos da doutrina espírita. Daí podemos ver o valor desse espírito, que já veio preparado para essa missão, porque já havia adquirido muitos valores espirituais em suas diversas encarnações. Dessa forma, com esse entendimento já vivenciado, ele pôde trazer para todos nós essa sublime compreensão. Nos possibilitou compreender que além dessa matéria densa, existe um mundo espiritual, um mundo que interage com o nosso mundo material a todo instante. E só com essa compreensão podemos lidar com esse mundo com mais naturalidade, facilitando o nosso progresso e a nossa elevação. E então nos perguntamos, por que precisamos conhecer essas verdades? Por que ela pode fazer alguma diferença na nossa vida cotidiana de encarnados? Ouvimos muita gente dizer que isso é coisa de religião, que não tem tempo para estudar sobre isso e acabam deixando para depois, prorrogando a oportunidade de conhecer as verdades que o Cristo falava. Compreender que a vida continua além da morte. Isso nos proporciona uma grande oportunidade de progresso. Precisamos refletir mais sobre isso. Se sabemos que a morte, que ela não existe, que a vida continua, que nós continuamos, nós, espíritos, entendemos que nossos atos não serão simplesmente encerrados com a morte do corpo. Porque se nós, como espíritos, sobrevivemos, aquele a quem ofendemos, ou até mesmo aquele que ajudamos, aquele também continua vivo, como nós. E nada disso ocorreria sem um propósito. E o propósito de Deus sempre é o progresso. Se erramos com alguém, podemos compreender que precisaremos corrigir o nosso erro. Dessa forma, verificamos que precisamos ter mais cuidado com as nossas atitudes. Isso nos traz mais responsabilidade com a nossa forma de agir. Afinal, quem de nós quer continuar sem progredir? Quem de nós quer continuar reencarnando em um mundo onde existe tanto sofrimento? Se a gente pode evoluir, se a gente pode alcançar mundos superiores, por que iremos continuar agindo da mesma forma? Porque independente da nossa crença, o mundo espiritual, ele vai continuar a existir, quer a gente acredite ou não. Na existência desse mundo, ele não deixa de existir simplesmente porque a gente não acredita. Então ele vai continuar existindo e influenciando a nossa caminhada terrena. É mais coerente, então, compreender este mundo que todos nós iremos após a morte do nosso corpo de carne. Todos nós, ao desencarnar, estaremos no mundo espiritual. E essa foi a grande missão do nosso valoroso Allan Kardec. Trazer as informações dos espíritos a respeito do mundo espiritual. Através dessas informações, nós podemos compreender que Deus não nos castiga.
nós já atraímos as dores que vivenciamos. Quando temos atitudes equivocadas, atitudes contrárias às leis de amor do nosso Pai. E as oportunidades que Kardec nos oferece, através desse conhecimento, elas não param por aí, vão muito além. Essa compreensão permite olhar as pessoas com mais empatia. Nosso olhar para com o próximo, ele se modifica à medida que conseguimos identificar o quanto ainda somos falhos, o quanto ainda temos dificuldades de fazer exatamente o que Jesus veio nos ensinar. Se nós ainda cometemos equívocos, o outro também comete. E precisamos lidar com essas dificuldades, entender que erramos, o outro também erra. Porque todos nós somos seres em evolução e nós não estamos no mesmo nível. Uns melhoram um pouco mais, outros demoram um pouco. E como Jesus nos ensinou, precisamos auxiliar uns aos outros. Assim, aprendemos a valorizar mais o que realmente importa. Essa certeza da vida espiritual nos mostra realmente a justiça divina, que dá a cada um segundo suas obras. E essas mensagens, esse consolo, ele não deve ficar apenas nas páginas dos livros, mas em nossos corações, em nossas atitudes, levando o Evangelho, o consolo a outros corações que, como o nosso, também necessitam do amor, necessitam do entendimento. Aumentando a nossa fé em Deus, não apenas uma fé porque cremos, mas uma fé porque sabemos, porque constatamos com a nossa própria experiência, compreendendo a justiça de sua lei, porque fomos perdoados à medida que conseguimos também perdoar o nosso irmão. Porque quando ajudamos a um sofredor, sentimos também nossas dores diminuírem. E aí temos a certeza de que somos cuidados por um Pai de imenso amor. Então podemos verdadeiramente sentir Deus, ter a certeza de que nunca estamos sozinhos. E quando a dor vier, atraída ainda pelas nossas dificuldades, a perceberemos como oportunidades de corrigir nossos erros e não mais como um castigo, porque estaremos mais fortes, mais seguros, compreendendo melhor as formas de que Deus utiliza para reconhecermos nossos erros e nos impulsionar para o bem. Por esses e por tantos outros motivos que talvez nem tenhamos condições de compreender, que o nosso querido irmão Allan Kardec merece nossa gratidão eterna. E a melhor forma de agradecê-lo é nos esforçando para compreender cada vez mais os ensinamentos dessa doutrina, para assim praticar os ensinamentos de Jesus onde estivermos, a qualquer momento, divulgando através da doutrina o supremo amor de Deus, o nosso Criador. Que Deus nos abençoe, abençoe nosso querido Allan Kardec e abençoe a nossa intenção de praticar o bem. Que Deus nos abençoe a todos.